E aí, galera, tudo bem? Bom, vou resolver com vocês hoje algumas questõezinhas da UERJ, algo bem simples, para tentar passar para vocês um mecanismo de resolução de questão, que vai facilitar um pouco mais a compreensão e, obviamente, a resolução dessa pergunta. Por quê? A UERJ costuma dar textos e, em cima desses textos, ela faz 3, 4 perguntas. Então, é interessante que vocês tenham uma forma, um olhar diferenciado para ler esses textos e conseguir compreender qual é a resposta que a UERJ está esperando de você. Então, vamos lá. Peguei essa questãozinha do exame de 2017, o segundo exame de qualificação, e aqui a gente tem a tirinha da Mafalda. A UERJ sempre coloca gêneros textuais diversificados. Então, o que eu aconselho? Recebeu a questão, leia o texto, leia a pergunta, e aí sim você passa para o texto. Recapitulando, lê a questão, identifica o que essa questão quer e vai para o texto. Ah, Catarina, mas e as questões que têm textos mais longos, que geralmente são retirados de livro ou então artigo de jornal? Faz a mesma coisa. Lê a questão, isso é na questão número 1, né? Lê a questão, vai lá no texto e lê o texto todo. O ideal para a UERJ é que você leia o texto todo. Faça essa primeira leitura integral. Ela é importante porque você vai ter 3, 4 questões para responder a respeito daquele conteúdo. E aí, depois desse momento, leitura, já sabendo o que a primeira questão quer, vai te facilitar, você passa para responder. Dependendo do caso, talvez você tenha até que retornar ao texto. E eu indico, retorne mesmo. Retorne 1, 2 linhas acima daquela que a questão está indicando. Isso vai facilitar ainda mais para compreender o que a banca quer. Às vezes, lê um pouquinho abaixo também daquelas linhas que foram indicadas, porque a resposta pode estar um pouquinho depois. Vale a pena fazer esse tipo de trabalho, que na verdade vai te render bons frutos na hora de você verificar quantas questões acertou. Então, aqui nós temos a tirinha da Mafalda. Primeira leitura da pergunta. Do primeiro quadrinho, a declaração feita pela personagem indica um pressuposto acerca do universo escolar. Então, eu sei que eu vou ler a charge inteira, mas vou me atentar ao quê? Perdão, vou ler o quadrinho aqui inteiro e vou me atentar ao quê? Ao primeiro deles, porque já a pergunta já me direciona para esse quadrinho. Se a professora não se zangasse, eu fazia uma redação só com perguntas. Nós amamos a nossa pátria só porque nascemos aqui? Os turcos amam a Turquia porque nasceram na Turquia? Os suecos amam a Suécia porque nasceram na Suécia? Os japoneses amam o Japão porque nasceram no Japão? Título: Patriotismo e Comodidade. Beleza? Entendi o que a Mafalda quis dizer. Vou reler a pergunta. No primeiro quadrinho, a declaração feita pela personagem indica um pressuposto acerca do universo escolar. Retorno para o primeiro quadrinho. Gente, para garantir uma questão, às vezes a gente precisa desse processo de ler, retoma, interpretação de texto, né? É isso. Se a professora não se zangasse, eu fazia uma redação só com perguntas. Perceba o tom crítico da Mafalda. Se a professora não se zangasse, ou seja, eu não faço porque a professora não permite, porque a professora não iria gostar. Isso é o que eu consigo inferir a respeito do primeiro quadrinho. Ou seja, isso é aquilo que está embaixo do pano, digamos assim, né? Embaixo da escrita. É aquele conteúdo subliminar, né? Vamos transformar isso mais, mastigar para deixar mais compreensível. É exatamente isso. Esse pressuposto pode ser associado na escola à seguinte prática: negação do patriotismo. Não, no primeiro quadrinho não tem nada a respeito de patriotismo. Foca no primeiro quadrinho. Intolerância à diversidade, a mesma coisa. Desestímulo às indagações e reprovação de brincadeiras. Aqui, o aluno até poderia ficar em dúvida entre a letra D, reprovação de brincadeira, e a letra C, desestímulo às indagações. Só que a Mafalda deixa claro ali, redação só com perguntas. E o que é perguntar? É indagar.
Então, aqui exigia ter esse clique para poder responder corretamente, letra C. E aí, galera, o objetivo dessa questão era qual, de acordo com o edital? Discriminar pressuposto, dependido da fala da personagem. Esse era o objetivo da questão, conseguir identificar o que a Mafalda estava informando com aquela sentença, ou seja, o que está ali, ó, por trás do discurso. Essa é a frase direta. Mas por trás desse discurso a gente consegue fazer uma inferência. Qual é essa inferência? O desestímulo às indagações. Show? Até a próxima!